E aí galera, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast Arriba Dentista Concursos Públicos, o podcast que vai facilitar a sua aprovação em concurso público de odontologia. E os assuntos que eu separei aqui para esse podcast, pessoal, eles não caem nos concursos públicos de odonto, eles despencam, aquela coisa que tu já tá cansado de ouvir. Mas hoje a gente vai falar sobre a composição das resinas compostas, quais as propriedades deste material, como a contração de polimerização influencia na durabilidade da restauração de resina, e depois de conversar sobre tudo isso, a gente vai resolver algumas questões de concurso sobre tudo que foi debatido durante este capítulo. E só lembrando, antes da gente começar, aqui na descrição você encontrou o link para download do material complementar deste episódio, onde tudo que a gente vai falar aqui está resumido em PDF. E este material é gratuito, é só tu acessar o link e fazer o download dele. Então galera, na odontologia, quando a gente pretende restaurar, reconstruir um dente, a gente sempre busca devolver a função do dente ao mesmo tempo que a gente proporciona uma estética natural. Isso aí trazendo o mínimo de danos possíveis à estrutura rígida remanescente daquele dente. E isso, sempre foi um desafio aí para os dentistas. Por exemplo, os primeiros materiais que a gente teve foram os metálicos para a gente restaurar um dente. Esses materiais, eles são sim eficientes, eles são sim muito bons, no entanto eles possuem sérias limitações, como por exemplo a remoção excessiva de tecido dental que está saudável, a descoloração do dente. Então quando a gente faz uma restauração de amálgama, a gente tem sim uma pigmentação ali do dente em torno dessa restauração, sem falar que a amálgama também é um material que não é nada estético e a gente ainda tem aquele suposto risco de intoxicação por mercúrio. Essa questão ainda necessita de mais estudos e ela é bastante polêmica. E a resina composta, que surgiu depois do amálgama ser utilizado aí por décadas, hoje é um material que tem um ótimo custo-benefício, tanto para o paciente quanto para o dentista. Mas para que a resina composta ela seja durável, ela seja estética e seja eficiente, é necessário que o dentista ele siga ali um passo a passo realmente na hora de fazer a restauração e que ele tenha uma boa técnica. Porque imagina ali, o paciente chega com uma restauração classe 4 para fazer, o dentista pode pegar a melhor resina que for. Se ele não tiver técnica, a restauração não vai ficar boa, não vai ficar estética. Mas hoje as resinas compostas, como tu sabe, claro, são os principais materiais que são utilizados na restauração dental, inclusive no SUS, e por isso várias questões de concurso falam sobre as resinas compostas. Baseado em milhares de questões de concurso, eu decidi dividir esse podcast aqui nas 4 partes que eu mencionei anteriormente no começo desse episódio. E a gente vai começar aqui conversando sobre a composição das resinas compostas. E a composição das resinas, sim, é algo que os concursos públicos de odontologia gostam muito de cobrar, gostam muito de falar sobre. Então, basicamente, pessoal, resina composta possui 3 partes: uma matriz orgânica, uma matriz inorgânica e um agente de união. A matriz orgânica vai ser a base do nosso material e é onde vão estar os monômeros. E os monômeros, com a polimerização, vão formar as cadeias poliméricas. Então, os monômeros, eles podem ser de alto peso molecular, como o bis-GMA, o DMA e o UEDMA, ou podem ser de baixo peso molecular, como o TEG-DMA ou o EG-DMA. Os monômeros de baixo peso molecular, pessoal, eles diminuem a viscosidade dos monômeros de alto peso molecular e permitem, através disso, a incorporação de mais partículas de carga do material. E sem falar que ao diminuir a viscosidade da resina composta, os monômeros de baixo peso molecular também facilitam a manipulação desse material ali quando o dentista está trabalhando com ele. Mas além dos monômeros, na matriz orgânica a gente também tem os inibidores de polimerização, os modificadores de cor e o sistema ativador, que também é conhecido como sistema iniciador. E os inibidores de polimerização, como o próprio nome desse componente diz, eles estão na resina para evitar a polimerização espontânea do material. Eles evitam que a nossa resina composta polimerize do nada. E o principal inibidor de polimerização vai ser a hidroquinona. Isso aí também às vezes a gente vê nas provas de concurso, as questões perguntando aí, qual que é o principal inibidor de polimerização que a gente encontra nas resinas compostas. Então muita atenção em relação a isso. Já o sistema iniciador é composto principalmente pela canforoquinona, é outra coisa que cai nas provas de concurso. E além disso, como a gente já viu também, a gente tem os modificadores de cor, que dão cor para a
resina e deixam ela exatamente da cor do tecido que ela busca copiar, que ela busca mimetizar. Por exemplo, resinas de esmalte vão ter mais translucidez, mais brilho, enquanto as resinas de dentina têm menos brilho e são mais opacas. Então, os componentes dos modificadores de cor que vão dar aí a pigmentação do material que a gente vai estar utilizando. Indo agora para a matriz inorgânica, pessoal, que também é conhecida como carga da resina composta, as partículas da matriz inorgânica são formadas principalmente por quartzo, sílica e vidro. E vai ser isto que vai dar resistência para a matriz orgânica. E a matriz orgânica é bastante instável. Então a resina composta ela tem resistência devido à presença da matriz inorgânica. Então quando a gente adiciona partículas de carga à matriz orgânica, o primeiro efeito que a gente tem é a redução da contração de polimerização. Mais para frente nesse podcast aqui a gente vai conversar em detalhes sobre o que é contração de polimerização. Mas além disso, as partículas de carga elas também diminuem a absorção de água da resina composta, diminuem o coeficiente de expansão térmica, além de aumentar a resistência de tração, compressão e abrasão e proporcionar um maior módulo de elasticidade à resina composta. Então a matriz inorgânica ela é extremamente importante para que esse material ele se mantenha ali sendo eficiente na boca de uma pessoa. E mais uma vez, destacando aqui, monômeros de baixo peso molecular diminuem a viscosidade da resina composta e permitem que a gente adicione mais carga, mais matriz inorgânica ali na nossa resina. Então muito cuidado com isso nos concursos, porque várias questões meio que invertem essa lógica. Mas por último, a gente vai ter daí o agente de união. O agente de união nada mais é do que um silano que tem a função de unir a matriz orgânica com a matriz inorgânica. E tem questão de concurso que fala que a matriz orgânica se une à matriz inorgânica diretamente na resina composta. Mas você que está acompanhando este capítulo aqui do podcast vai acertar essa questão, vai acertar essa alternativa e vai marcar isso como falso. Mas além do silano ele unir a matriz orgânica com a matriz inorgânica, ele também é importante porque ele vai proporcionar uma transferência de tensões da matriz orgânica para a parte mais rígida da resina ali, né, para as partículas inorgânicas. E além disso, o agente de união também dá uma estabilidade hidrolítica para o material. E isto previne que a gente tenha uma penetração de água entre a matriz orgânica e a matriz inorgânica. Em relação à composição da resina composta, era mais isso que a gente tinha para falar. Então, muita atenção em relação a estes três componentes, o que formam esses três componentes e qual a função de cada um desses três componentes. Tudo isso é cobrado assim insanamente nas provas de concurso. Mas agora vamos para a parte 2 deste podcast, onde a gente vai estar conversando sobre algumas propriedades e características da resina composta. Então essas propriedades e características se dividem em físicas e mecânicas. A gente vai começar conversando sobre as propriedades físicas e depois vamos falar sobre as propriedades mecânicas. Então, dentre as propriedades físicas, nós temos a contração de polimerização. Na resina composta, quando a gente polimeriza ela, como eu já falei, os monômeros vão formar cadeias poliméricas. E isso, né, a partir dessa formação de cadeias poliméricas, a resina ela vai ficar endurecida aí do jeito que tu já conhece bem. No entanto, toda resina composta vai se contrair em certo grau. Até hoje não foi inventada uma resina composta que não se contrai depois que ela é polimerizada. No entanto, a contração de polimerização dos materiais das resinas que a gente tem hoje é bem menor do que a contração de polimerização das resinas antigas, das primeiras resinas aí que surgiram no mercado. E quando a gente faz uma restauração, a gente não quer que fique ali um espaço, né, na interface entre restauração e dente. A gente quer que a nossa restauração dure, a gente quer que a nossa restauração fique resistente e estética. No entanto, se a contração de polimerização for muito alta, tudo isso é prejudicado. Mas eu não vou me aprofundar muito em detalhes em relação a esse assunto, porque a gente vai ver
tudo isso de forma bem detalhada mais pra frente nesse podcast, como inclusive eu já falei. Mas além da contração de polimerização, uma outra propriedade física que a gente tem é a sorção de água e a solubilidade em meio aquoso. Então, infelizmente, a resina composta ela tem um grau de solubilidade quando ela está exposta à saliva, e além disso a gente tem a sorção aquosa, a sorção ali do meio salivar, onde a resina ela absorve a saliva e retém parte dela entre os monômeros na sua estrutura. E isso, com o passar do tempo, traz uma porosidade para o material e afeta sim a durabilidade da resina. E já uma outra característica, que é uma característica que tu com certeza conhece bem, é a radiopacidade. Então, claro, a resina composta é radiopaca, esta inclusive é uma das vantagens desse material, porque permite que a gente veja em uma radiografia onde começa e onde termina a restauração, onde começa e onde termina a dente. Além disso, essa radiopacidade também facilita o diagnóstico de cáries secundárias e também permite a análise de falta ou excesso de material em restaurações interproximais, por exemplo. E lembrando que as resinas compostas elas são radiopacas por causa da inclusão na sua estrutura de algumas partículas, como bário, zircônia, zinco e térbio e até lantano. Indo agora para a penúltima característica física que eu separei para esse podcast aqui, a gente vai ter a combinação de cor. Então, claro, resinas compostas são materiais estéticos e são materiais que respeitam as dimensões da cor. E as dimensões da cor também é assunto de prova de concurso, tá, galera? As dimensões da cor se dividem em matiz, croma e valor. O matiz diz respeito à cor principal de um objeto, do dente. O croma diz respeito à intensidade do matiz, a intensidade desta cor principal. E o valor diz respeito à quantidade de luz que um objeto reflete. E quanto mais branco for esse objeto, mais luz ele vai refletir. E muita atenção agora, porque na escala Vita tradicional, galera, que a gente usa para fazer a seleção de cor, quando a gente vai fazer aí uma restauração de dentes da frente principalmente, a gente tem a medição tanto do matiz quanto do croma, mas a gente não tem a medição do valor. E nessa escala, as letras A, B, C e D são referentes ao matiz, enquanto os números são referentes ao croma. Então, pelas letras a gente descobre a cor principal ali do dente, e pelos números a gente descobre a intensidade desta cor principal. Então, na escala Vita tradicional, a letra A é referente ao matiz marrom avermelhado, a letra B ao matiz amarelo avermelhado, a letra C ao matiz cinza e a letra D ao matiz cinza avermelhado. E apesar de ser meio decoreba, tá? Isso às vezes também é cobrado nas provas de concurso. E lembrando que apesar do valor ele não ser analisado através da escala Vita tradicional, ele pode ser analisado junto com matiz e junto com croma na escala Vita 3D Master. E por último, a última propriedade física das resinas compostas que eu separei para esse podcast vai ser a estabilidade de cor. E sim, as resinas compostas têm uma estabilidade de cor até certo grau, mas essa estabilidade de cor não vai ser nem de perto igual a estabilidade de cor das cerâmicas, por exemplo, galera? Isso aí acontece porque as resinas elas não são inertes no meio bucal. E um dos principais responsáveis por essa alteração de cor nas resinas vai ser o processo de sorção de água. E além da sorção de água, outros fatores que também contribuem para a alteração da cor nas resinas compostas vai ser os tamanhos da partícula de carga e a rugosidade superficial dessa resina. Então, quanto mais rugosa for a superfície da resina composta, menor vai ser a estabilidade de cor dessa resina e, inclusive, mais placa bacteriana essa resina vai acumular. E geralmente resinas com grande rugosidade superficial, com pouca lisura superficial, elas não são materiais muito estéticos. Como, por exemplo, as resinas de macropartículas, a gente vai falar sobre isso com mais detalhes em outro podcast, mas as resinas de macropartículas foram uma das primeiras a surgirem no mercado e elas eram bastante resistentes, elas eram ótimas para a gente estar utilizando em dentes posteriores, só que a estética dessas resinas era péssima, exatamente por causa da rugosidade superficial e também do grande acúmulo de placa que essas resinas tinham. E bom, a gente já revisou as propriedades e características físicas das resinas compostas e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades mecânicas desses materiais. Então, se comparado com os tecidos dentários e também com a resistência do amálgama, as resinas compostas possuem uma boa resistência à compressão. E só para a gente revisar aqui, a força de compressão, claro, é aquela que tende a comprimir, a pressionar o material. E, além disso, algo muito importante para a gente destacar é que a resistência à tração, flexão, cisalidade
cisalhamento e até um módulo de elasticidade da resina composta. Vai depender aí das propriedades do material, isso aí vai variar de acordo com a marca da resina. Algumas marcas possuem mais resistência à tração, por exemplo, e outras vão possuir menos resistência à tração. Algumas vão possuir mais resistência ao cisalhamento e outras menos. Tá? E isso é importante a gente destacar aqui. E só destacando também, porque às vezes esses conceitos caem nas provas de concurso, a força de flexão é aquela que incide perpendicularmente ao material, a força de tração é aquela que é capaz de esticar ou alongar um corpo, e a de cisalhamento é aquela força que é gerada a partir do deslizamento de um corpo sobre outro. Por exemplo, quando a gente passa um instrumental sobre o esmalte do dente, paralelamente a ele a gente está produzindo uma força de cisalhamento. E o módulo de elasticidade diz respeito à rigidez do material. E para a resina composta, o ideal é que esse módulo de elasticidade ele não seja nem muito baixo, nem muito alto. Porque uma resina com baixo módulo de elasticidade, uma baixa rigidez, ela pode fraturar de forma fácil quando ela for exposta às tensões mastigatórias. Mas se a resina ela tiver um módulo de elasticidade muito grande, ela vai transferir todas essas tensões mastigatórias, ou grande parte dessas tensões mastigatórias, para o dente. Isso aí também não é legal, porque pode, com o passar do tempo, fraturar a estrutura dental. Sem falar que nas resinas com alto módulo de elasticidade, a gente também tem uma chance maior de ter uma ruptura da interface ali de união entre restauração e dente, o que também não é legal. E agora, né, galera, a gente chega aí na reta final do nosso podcast para a gente encerrar essa parte de conteúdo e depois ir para as questões. A gente vai falar sobre a contração de polimerização das resinas compostas. Isso junto com a composição das resinas é tipo assim uma coisa que cai insanamente nas provas de concurso, e é proibido de ir por uma prova de concurso sem conhecer o que eu vou te falar aqui. Então, a contração de polimerização nada mais é do que uma contração volumérica da resina que ocorre a partir da união dos monômeros em polímeros. Então, quando os monômeros se juntam e formam as cadeias poliméricas, a resina ela contrai, ela diminui de tamanho. E a tendência é que as resinas tenham uma contração de polimerização de 1,5 a 3,6% do seu volume total. E claro, o ideal quando a gente vai fazer uma restauração é que a contração de polimerização seja a menor possível. E apesar dessa contração de polimerização também depender de algumas propriedades do material, existem algumas coisas que o dentista pode fazer durante a restauração, né, no passo a passo clínico, para diminuir essa contração de polimerização. Mas antes da gente discutir isso, vale lembrar que resinas com alto grau de contração de polimerização vão ter menor durabilidade, maiores chances de infiltração e assim, né, maiores chances do desenvolvimento de cáries secundárias. Além disso, essas resinas também vão apresentar maiores chances do desenvolvimento de sensibilidade pós-operatória e descoloração marginal. Sem falar que uma resina que contraiu demais, ela pode transferir tensões para a estrutura dental, que é conhecido como estresse de polimerização. Mas, como eu acabei de falar, existem algumas coisas que o dentista pode fazer para diminuir essa contração de polimerização, independente da resina que ele está utilizando. E isso é feito de uma maneira bem simples. Isso é feito a partir da técnica incremental. Com certeza tu já ouviu falar de técnica incremental, teu professor não tem ouvido ali na clínica, né, na dentística pré-clínica, antes de tu botar a mão no paciente, depois na clínica ali, o teu professor de certo lá no teu ouvido, não, taca a restauração tudo numa paulada só, que isso aí vai dar problema, né? E assim, a técnica incremental ela é extremamente importante, pessoal. Por isso é indicado que os incrementos de resina eles tenham até 2 milímetros, sejam inseridos de maneira oblíqua e eles sejam inseridos no máximo em 2 paredes da cavidade. Isso tudo é feito buscando diminuir o fator C, e a partir da diminuição do fator C, a gente vai ter uma diminuição da contração de polimerização. E o que é esse tal de fator C que a gente encontra direto nas provas de concurso? O fator C é simplesmente um índice, um número que a gente obtém dividindo a quantidade de superfícies de paredes da cavidade onde a resina está aderida pelo número de faces livres da cavidade, onde a resina não está
aderida. E o fator C deve ser o menor possível para que o material seja capaz de fluir durante a polimerização. E daí, como eu falei, essa diminuição do fator C pode ser obtida através da técnica incremental, porque quanto menor for nosso incremento de resina, em menos paredes ele vai estar aderido e mais faces livres da cavidade a gente vai ter. Mais uma vez, fator C, esse índice é obtido pela divisão do número de paredes da cavidade onde a resina está aderida pelo número de paredes da cavidade onde a resina não está aderida. Então, se a gente botar nossa resina em, várias paredes nessa cavidade, a gente vai ter um fator C muito alto. E isso favorece a contração de polimerização e diminui a duração da nossa resina composta e pode causar todos aqueles efeitos que eu mencionei agora há pouco nesse podcast. Mas vamos lá. Vamos para um exemplo aí de como que a gente pode calcular este fator C. Imagine que você tem uma cavidade classe 1, inclusive cavidades classe 1 junto com as classes 5 são as cavidades que geralmente possuem um maior fator C, porque a gente vai ter somente, uma face livre depois que a gente preencher essas cavidades. Então, quando a gente preenche, uma cavidade classe 1, a gente tem a oclusal livre apenas. E quando a gente preenche uma cavidade classe 5, a gente tem, a face vestibular livre. Mas quando a gente preenche uma cavidade classe 2, a gente vai ter a face oclusal e a face proximal livre. E isso faz automaticamente com que o fator C geralmente seja menor nas cavidades de classe 2. Mas indo para o nosso exemplo, imagine que a gente tem uma cavidade classe 1 e daí o dentista vai lá, pega um incrementão de resina e cobre essa classe 1, essa cavidade numa tacada só. A gente vai ter uma resina que está aderida na base da cavidade e nas paredes mesial, distal, vestibular, lingual ou palatina. Então essa resina ela está aderida em 5 paredes. E daí a gente, quando faz uma restauração dessa, a gente vai ter apenas uma superfície livre, que é a superfície oclusal. Então neste exemplo que eu dei, o fator C seria máximo, porque o nosso incremento de resina está aderido em 5 paredes e somente a superfície oclusal está livre. Daí a gente dividiria 5 por 1 e obteria um fator C máximo de 5, galera? O que é bem ruim aí para a nossa restauração. Então, o ideal é que o dentista deixe esse fator C o menor possível. E é um assunto difícil, principalmente se tu tá vendo isso pela primeira vez, tá? Esse capítulo do podcast, ele realmente é mais pesado em relação ao conteúdo, se comparado ao primeiro episódio do nosso podcast, mas você entender tudo que eu te falei aqui é extremamente importante e ao fazer o download do material complementar deste episódio, você vai estar facilitando demais o teu estudo sobre este tema. Então clique no link da descrição e faça o download desse material, que o download é gratuito, é só tu clicar ali e baixar. Agora, meus amigos, chegamos na parte final do nosso podcast, onde a gente vai resolver 5 questões de concurso sobre tudo que foi comentado neste episódio aqui. E a gente vai começar com uma questão de seleção de cor. A gente não falou muito sobre seleção de cor aqui nesse episódio, mas é um assunto que cai também direto e por isso eu resolvi trazer essa questão. Lembrando que essa questão foi retirada de uma prova aplicada pela VUNESP para uma vaga na Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo no ano de 2011. E o enunciado desta questão fala: em relação à seleção de cor das resinas compostas, marque verdadeiro ou falso. E a gente tem 3 alternativas, galera? A alternativa 1 fala que a seleção de cor deve ser feita sobre isolamento absoluto com os dentes limpos e secos. Só que não, a seleção de cor ela deve ser feita antes do isolamento absoluto e o ideal é que esta etapa do tratamento seja feita com os dentes limpos e hidratados. Já a alternativa 2 fala que, preferencialmente na seleção de cor, a gente deve usar luz natural. E sim, essa alternativa é verdadeira, a gente não deve usar o refletor ali da cadeira na seleção de cor, isso aí vai fazer que a gente selecione a cor de jeito completamente errado. E na alternativa 3, pra gente encerrar aqui, essa alternativa fala que, na escala Vitra tradicional, o matiz é dado pelo número enquanto o cromo é registrado pela letra. Só que não é o contrário, o matiz é registrado pela letra e o cromo é registrado pelo
número. Como a gente já viu aqui, matiz é a cor principal do objeto, o croma é referente à intensidade dessa cor e o valor mede aí a luminosidade, a quantidade de branco que um determinado objeto tem. Na escala Vita tradicional, a gente tem a medição do matiz e do croma e não do valor, e o valor é medido junto com o matiz e o croma apenas na escala Vita 3D Master. Então, um gabarito aí para a nossa primeira questão ficou falso, verdadeiro e falso. Indo agora para a segunda questão que eu separei aqui para esse podcast, galera. Ela foi retirada de uma prova da CPCOM, que foi aplicada no ano de 2020 e organizada pela Prefeitura de Tenório, na Paraíba. E o enunciado desta questão fala que as resinas compostas odontológicas em sua composição apresentam partículas de reforço e carga, que proporcionam resistência mecânica ao material restaurador. Trata-se de exemplo dessas partículas. Letra A, grupos carboxílicos. Letra B, UDMA. Letra C, silano. Letra D, cálcio, ou letra E, nanosílica. E como a gente já viu neste podcast, a matriz inorgânica da resina composta que proporciona resistência ao material é formada principalmente por partículas de quartzo, sílica e vidro. E a única alternativa que menciona uma dessas partículas é a letra E, que menciona a nanosílica, e vai ser aí um gabarito para a nossa questão. Não tem muito o que enrolar aqui, tá, galera? Resposta rápida para vocês. E agora que a gente acompanhou, né, todo esse conteúdo no podcast, se tu prestou bem atenção, essas questões aqui devem estar muito fáceis para você. Indo agora para a questão 3, essa questão foi retirada do meu Instagram, @ribadentista, e fui eu que montei esta questão. E o enunciado que eu elaborei diz: dentre os componentes da matriz orgânica das resinas compostas, assinale a alternativa que cita o inibidor de polimerização. Letra A, silano. Letra B, hidroquinona. Letra C, canforoquinona. Letra D, bis-GMA. E letra E, teg-DMA. Então a letra A, que menciona o silano nada mais é do que o fator de união que une a matriz orgânica com a matriz inorgânica, como a gente já viu, e o bis-GMA e o teg-DMA, que são mencionados respectivamente nas letras D e E, são monômeros, né, galera? O bis-GMA, que é o monômero de alto peso molecular, e o teg-DMA, que é o monômero de baixo peso molecular. Então aqui a gente sobra com duas opções que a gente pode basicamente assinalar, que podem deixar a gente na dúvida, né? A canforoquinona e a hidroquinona. No entanto, a canforoquinona faz parte do sistema iniciador da resina composta, e por isso a hidroquinona, que é mencionada na letra B, faz parte ali, é um dos componentes do inibidor de polimerização. Então o gabarito aqui para a nossa terceira questão vai ser a letra B. Já a nossa quarta questão, galera, foi retirada de uma prova da FACET, que foi aplicada no ano de 2020 e organizada pela Prefeitura de Capim, na Paraíba. E o enunciado desta questão fala que, de acordo com o atributo croma das resinas compostas, marque verdadeiro ou falso. O croma é referente à cor principal do material. Isto é falso, né, galera? O matiz é referente à cor principal do material. Na escala Vita, o croma é representado pelas letras A a D. E isso também é falso, o que é representado pelas letras é o matiz e não o croma. E a última alternativa fala que na escala Vita o croma é representado pelos números 1 a 4. E isso é verdadeiro, o croma sim é medido pelos números. O croma, mais uma vez, para vocês gravarem bem, é referente à intensidade do matiz da cor principal. E eu trouxe mais uma questão de seleção de cor para vocês verem aí como que esse assunto é frequente e como que ele é importante nas provas de concurso. Mas agora, para a gente encerrar aqui, eu estou trazendo a questão mais difícil de todo esse podcast, que foi retirada de uma prova aplicada pela banca Dom Sintra no ano de 2008 e organizada pela Prefeitura de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então, o enunciado desta questão fala que, sobre restaurações em resina composta, assinale as afirmativas abaixo relacionadas. Alternativa 1. Fator C é a razão entre a área de compósito livre e a área de compósito aderida. E sim, isto é verdadeiro. Como a gente já viu neste episódio aqui, a gente vai obter o fator C a partir da divisão do número de paredes onde a resina está aderida pela divisão do número de paredes livres da cavidade onde a resina não está aderida. Lembrando que essa alternativa 1, ela não é clara em relação à ordem da razão. Ela simplesmente fala que a gente obtém o fator C a partir de uma conta aí que envolve a área de compósito livre e a área de compósito aderida. Então, alternativa 1, verdadeiro. Já a alternativa 2 fala que o objetivo da técnica incremental em restaurações de resina é diminuir a contração de polimerização do compósito.
Isso aí completamente correto, não tem nem que a gente discutir aqui, né, galera? E por último, a alternativa 3 não tem muito a ver aqui com o que a gente mencionou nesse podcast, mas ela fala que o biselamento do ângulo cavo superficial em cavidades do tipo classe 1 de Black é necessário para aumentar a adesão do compósito às paredes cavitárias. E sim, o biselamento nada mais é do que uma angulação ali, né, da borda da cavidade, e a partir disso a gente vai sim aumentar a adesão da resina no dente, tá, galera? E o biselamento que também é muito feito aí pra gente ter uma maior retenção da resina composta em dentes anteriores. Então, por causa de tudo isso, as alternativas 1, 2 e 3 desta questão vão ser verdadeiras. E por hoje era isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que foram guerreiros e ficaram até o final desse podcast, que, como eu disse, foi um podcast bastante pesado. Quero ver se eu deixo os próximos capítulos um pouco mais leves, a gente fala de uns temas um pouco mais suaves, mas esse daqui foi um podcast bem robusto mesmo, mas que falou sobre temas extremamente importantes aí para os concursos públicos de odontologia. Lembrando, né, que caso você tenha alguma dúvida, você pode me enviar lá no YouTube, no Instagram, eu estou disponível. Caso você queira mais material de estudo para concurso, me siga no Instagram, acompanhe pelo meu site www.arribadentista.com e também não se esqueça, mais uma vez, nervosos aqui, de clicar no link da descrição para baixar o material complementar deste episódio aqui. E muito obrigado mais uma vez, eu espero vocês na próxima, até mais e tchau, tchau!